Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, galeria imprensa, senhores servidores, meus pares aqui presentes, pessoas que nos escutam e que nos veem nesse momento. Presidente, eu vi aqui o deputado Rubens Júnior e o deputado Otelino Neto pedir que fosse levantado a paz e que fosse, como que dizendo que nós levantamos esse tipo de discussão mesquinha, pequena, tacanha, em relação a pejoramento dos candidatos. Eu queria aviventar a memória do deputado Rubens Júnior, que ele fora o primeiro a trazer esse tipo de comportamento aqui. E agora, quer se vestir num manto, no invólucro da paz e pedir, eu diria para você, a punição do nosso grupo político pela questão do Flávio Dino. Ora, deputado, Vossa Excelência veio aqui, trouxe transparências aqui, projeções aqui, e naquele momento Vossa Excelência não pensou nas consequências disso. E eu confesso ao senhor que sou contra esse tipo de comportamento. Entretanto, quando foi propalado nos meios de comunicações um comportamento de mesma ordem, ou um suposto comportamento de mesma ordem, do ex-deputado federal Flávio Dino e presidente da Embratur, a Vossa Excelência vem à tribuna aqui dizer que ele estava sendo punido de ordem justa pela imprensa que faz o meu lado político. No seu não era injustiça, no nosso é injustiça. No seu era verdadeiro, nos nossos são falsos. Eu confesso a Vossa Excelência que eu pugno aqui por candidaturas diante de tanta dificuldade que tem o Maranhão, de cérebros qualificados que possam enxergar um pouco mais longe, que rompam com suas miopias cotidianas e procurem apresentar soluções para o nosso Estado. Eu sou contra tanto uma forma quanto a outra, mas também sou contra o comportamento daqueles que, quando agredido, se esquece que há pouco tempo atrás for agressor. Me recuso a aceitar um comportamento de um lado ou de outro. Mas não posso dizer que a primeira pedra fora atirada pelo meu grupo político. Não, longe disso. Sou contra esse tipo de comportamento. Acho que o Maranhão é rico de cérebro suficiente, de candidatos que se dispõem a serem governadores do Estado, a apresentar soluções e alternativas que possam convencer a sociedade, e não imaginar que aqui, no Maranhão, são pessoas descabidas de capacidade cognitiva para interpretar qualquer projeto político mais avançado. Vossa Excelência apresenta aqui uma certidão ou coisa que o valha em relação à CGU. É preciso que Vossa Excelência compreenda uma coisa. CGU, ela apenas investiga, que pode investigar ou não, de igual monta com que é a CGE no Maranhão, e remete ao TCU. Não quer dizer que no CGE ou na CGU não tenha passado nada e que não possa futuramente passar pelos crivos do TCA e do TCU. E eu tenho certeza que Vossa Excelência sabe disso. Uma certidão agora não quer dizer que a pessoa esteja imune de ser apresentada no futuro pelo TCU. Agora é um momento. As contas, às vezes, são aprovadas 4, 5, 6 anos depois. Inclusive, é uma queixa que se faz, deputado Manuel Ribeiro, que em determinado momento da história era admitido fazer algumas coisas. E os tribunais julgam 5 anos depois, diante de um contexto diferente. Mas confesso com Vossa Excelência que eu também comungo do lado positivo que você diz aqui, que nós devemos largar esse caminho sórdido e procurar apresentar propostas. No que diz respeito, e tenho certeza que Vossa Excelência, como advogado e um talentoso deputado, sabe disso, apenas joga a cena, como é natural se fazer isso. E nem por isso diminui o seu talento, a sua capacidade e o seu trajeto político. Pelo contrário, você está tentando fazer o que o seu lado sempre fez. No que diz respeito às pesquisas apresentadas, aí sim, tem aberrações nunca vistas, presidente. Veja bem aqui. A pesquisa DataM, que fora feita há menos de 15 dias atrás, ou apresentada, deputado Manuel Ribeiro, há menos de 15 dias atrás, essa sim é uma pesquisa a nível estadual. A nível estadual. E aí traz aqui os dados de 28
28 para Flávio Dino, 22 para Luiz Fernando e 21 para Elisiane Gama. Pouco tempo depois, deputado, eles fazem uma pesquisa apenas a nível estadual, por uma empresa, eu diria para você, patrocinada por um candidato ao Senado, onde o radialista, que é a pessoa que faz isso, é vinculado a uma emissora de comunicação do vice-prefeito. E tem mais, essa empresa, deputado Manel Ribeiro, veja aqui, ela foi paga, curiosamente a pesquisa é contratada e paga pela empresa do candidato Roberto Rocha. Nada tenho contra ele. O comandante da empresa é empregado do senhor Roberto Rocha e faz um programa de rádio no contratante. Isto está declarado no próprio blog na internet do contratado. Numa consulta feita à Delegacia Regional do Trabalho, constata que a empresa não tem sequer um funcionário registrado. E alguém pode apresentar para mim amanhã e eu declino disso. E mais, nem mesmo o estatístico, deputado Carlos Alberto, nem mesmo o estatístico, que seria obrigatória por lei, não tem também na organização empresarial DataM. Que alguém também amanhã possa me trazer isso. Os preços cobrados são subfaturados. São subfaturados. Isso pode ser constatado consultando os registros de outras empresas de pesquisa pelo Brasil afora, informado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Senhores, em 15 dias, houve uma derrocada grande aqui em São Luís do deputado Luiz Fernando. Eu não vi cataclisma, eu não vi tsunami, não vi. E veja bem, o Flávio Dino passou de 28 para 38 e o Luiz Fernando caiu de 22 para 9,4. Não há registro na história política, nem mesmo de Joseph Goebbels, falando as mentiras repetidas, que talvez o deputado Otelino esteja se referindo a ele, quando secretário, eu diria assim, ou ministro de comunicação de nada menos do que Hitler, que impunha a mentira repetidas vezes para poder fazer ser verdade. E a Elisiane Gama, talvez para não machucar minha amiga, que eu acho que é uma política fantástica, cai dos 21% para 17%. O que a Elisiane Gama fez para cair tanto? Se ela estava lá nos presídios, nas televisões, nos blogs, vendendo a sua imagem. Brincadeira, Elisiane, deputada. A senhora não merece cair tanto. Senhores, às vezes eu fico preocupado com esses comportamentos que me parece mais o véu de Verônica ou da Verônica. Todo mundo quer que exista, mas não se descobre onde é que estão essas pessoas. É o manto de Verônica. Ou então, o véu de Ísis. O véu de Ísis, deputado Bira, separando a verdade e a mentira. O véu da Verônica é procurado ainda. Muito, muito por Roma, para ver como foi enxugada a face de Jesus. É procurar e não achar, é mesmo esses indicadores, procura-se por tudo, só se encontra na DataM. Só se encontra na DataM. E de onde vem? Ah, deputado Bira, deputado Otelino e deputado Rubem Júnior. 3 ícones da oposição, a quem eu tenho respeito por todos e me recuso a falar qualquer coisa negativa, até porque não merecem. E cumprem o seu papel político. Mas eu vou dizer uma coisa, Vossa Excelência. Imagine se essas empresas contratadas pelo meu grupo político pertencessem a qualquer pessoa ligada a nós. O mundo cairia aqui. Aí sim eu diria para você que o véu da Verônica ia aparecer. Não sei de onde, mas ia aparecer. Subtrairia-se das cinzas. Pensava-se de qualquer ordem para poder fazer. 15 dias, o cataclisma. E olha que aquela primeira pesquisa foi feita no momento exato em que a mídia internacional até fazia destroços do meu grupo político. Jogava de toda a ordem. Os mais absurdos e injustos comentários eram alardeados Brasil afora, vendidos de qualquer ordem a qualquer preço, maculando o Maranhão como se o Maranhão fosse a política, onde a política é um grupo contra o outro. E aí, senhores, agora vem a pesquisa. E eu confesso a Vossa Excelência
que eu não vi nada que justificasse em 15 dias. E os registros foram feitos no Tribunal Superior Eleitoral. Essa última pesquisa disse da Grande Ilha, onde representa 90%. Apenas São Luís foi feita essa pesquisa. Eu acho que na pesquisa viram assim que caindo o Luiz Fernando, caindo a Elisiane Gama podia dar problema. Então vamos permanecer com a Elisiane aqui com 17, que é para poder não criar conflito entre nossos aliados futuros, ou não sei, políticos. E haja ronca no meu grupo político, na perversidade. Então, senhores, eu não vim aqui discutir ilações, eu vim discutir aqui cientificidade. Cientificidade. Amparo jurídicos. Eu vim discutir aqui e quero buscar o véu da Verônica, que até hoje está escondido, que é esses eleitores aqui que eles foram buscar para encontrar esses indicadores. Muito obrigado, presidente. Cabe a parte. Senhor presidente, eu fui citado, Calma. eu queria... Citado de bem, presidente. É o presidente, não é Vossa Excelência. Ah, Excelência foi pela liderança. Elisiane, Obrigado, a obrigado. deputada Excelência Elisiane foi pela pediu a liderança. parte antes. Vossa Excelência concede? É Não, é só pela 30 liderança, Tem a segundos, parte, que é presidente. tempo, ele está falando pela liderança. Isso. Ele Não. falou até o Deputado- dobro. Ele não está no grande Por gentileza, expediente, presidente. deputado, ele encerrou Deputado o discurso. Vossa Excelência está Alexandre querendo... Almeida, o senhor me permite o tempo do nosso bloco para dar continuidade? O senhor permite, deputado, do bloco? Um minuto. Deputada Elisiane, qual foi a solicitação de Vossa Excelência? É uma parte. Ele não poderia dar o à parte no tempo que ele estava falando. Agora ele está no tempo do bloco, ele pode dar o à parte. Vossa Excelência concede, deputado César? Perfeito. Tá, deputado César Pires. Senhor presidente, eu queria... pela Uma ordem, senhor questão de presidente. ordem. Senhor Queria presidente, só pela falar- ordem, eu peço a Seguida, palavra. deputado usando. Júnior, é porque ela pediu primeiro, deputado. Não, Presidente, só pra pela saber o ordem, eu tempo peço a que nós estamos palavra. usando, porque Já que não... Senhor presidente, eu o pedi a bloco palavra pela democrático ordem. antes. Deputado Manuel Ribeiro, pela ordem. Já que não tem ninguém inscrito no grande expediente, o líder do governo poderia se inscrever e falar no grande expediente. Exatamente, Aí poderia, sim teríamos um senhor debate. presidente, o tempo do Deputado deputado Alexandre Manuel. Almeida é o último bloco. Deputado Manuel, Não há uma inversão. a mesa, Só para a entender. presidência ofereceu o grande expediente, Aí, mas então, o líder, então, tá ele obrigado. rejeitou o grande expediente Deputado- e Senhor Senhor preferiu, presidente, o tempo do deputado preferiu a Alexandre é o liderança. último bloco, o bloco Ele está progressista. falando agora no tempo do bloco. Mas o tempo do bloco é o último bloco, senhor presidente. Tudo bem. Inverte. É o último. Eu Inverte. também tem o problema que o tempo do bloco do deputado César Pires é o último. Não dá para Tentaria inverter, fazer a presidente? inversão de pauta. Com a essência do líder de oposição, dá para inverter, presidente? Fique registrado que já Vossa foi Excelência usado concorda que 12 faça a minutos. Da inversão? nossa parte não tem problema, a gente quer o debate. Ok. O deputado concede a palavra à deputada Elisiane e em seguida para o deputado Júnior. Tá, deputado César Pires, sobre a questão das pesquisas que Vossa Excelência traz, eu acho muito importante esse debate. E aí não me refiro, deputado, apenas à questão do Instituto DataM, mas em relação a todos os demais institutos. E aí eu quero falar especificamente em relação ao nosso nome. Eu já vi, por exemplo, algumas pesquisas aqui em São Luís, e eu fico, às vezes, até me questionando qual a sistemática, a metodologia desses institutos. Porque algumas pesquisas, o nosso nome, por exemplo, já chegou a aparecer até 28 pontos. Ao mesmo tempo, há outros institutos com 17 pontos, com 15 pontos. Quer dizer, você vê uma diferença de 15 pontos. Eu acho que é uma diferença muito grande para você ter uma margem tão grande, de repente, uma beirando 28 e outra 16, 17 pontos. Né? Eu lembro, por exemplo, uma pesquisa, há um tempo atrás, logo depois do processo eleitoral municipal, e modesta parte, o nosso nome estava num debate por conta do resultado eleitoral, onde o nosso nome apareceu aqui em São Luís com 12 pontos, enquanto que outros candidatos que não tinham, por exemplo, a visibilidade em relação a São Luís, pareciam com 15 pontos, 16 pontos. É algo que você vê que não dá para se admitir. Não é? E aí eu lembro, por exemplo, erros graves em pesquisas eleitorais. Na eleição municipal de São Luís, deputado César, o nosso nome, na última pesquisa, no melhor cenário, naquela pesquisa do IBOP, aliás, que foi divulgada na quinta-feira, antecedendo a semana eleitoral, nós aparecemos com percentual de 9 pontos. Enquanto que, quando chegou-se no resultado das eleições, nós fomos para 13,98, ou seja, quase 14 pontos no resultado final das eleições. Uma disparidade de 5 pontos. Não é?
um instituto que tenha a visibilidade como tem e a credibilidade como o Instituto Ibope. Então, a gente precisa entender essas metodologias, porque a pesquisa eleitoral ela influencia naturalmente o eleitor. Há, às vezes, no inconsciente popular, de que a população não vota em quem perde. Ou seja, eu não vou, que é, inclusive, uma forma muito errônea de se pensar a questão das disputas eleitorais, não é? Então, não vou votar em fulano, porque fulano está muito ruim na pesquisa. Eu me lembro que comigo aparecia muito isso. As pessoas diziam, olha, Lisene, eu gostei de você, acho você uma excelente candidata, mas você não ganha, então não vou votar em você, né? Então, assim, a responsabilidade de uma pesquisa eleitoral é fundamental no processo, porque pode trazer uma tendência e acabar dando um resultado diferenciado nas eleições. Então, eu queria lhe cumprimentar, deixar realmente esse registro e aproveitar aqui a audiência da nossa TV Assembleia para, mais uma vez, alertar a população como um todo. Eu acho que a eleição ela tem que ser escolhida pela consciência verdadeiramente, não é? O que esse candidato representa e o que esse candidato tem efetivamente para mostrar e apresentar de alternativa diferenciada para o Estado. Deputada, obrigado. Eu sei o tanto que fica difícil para a senhora que está construindo e liderando um grupo, às vezes sem as condições financeiras para fazer até pesquisa, mas se recusa a aceitar essas aberrações e essas pesquisas mandrakes que são feitas para poder tentar justamente bulir com o inconsciente popular e subtrair Vossa Excelência da possibilidade de ascensão. Enquanto que sua ascensão é feita no verbo, algumas outras são feitas, e na participação, algumas outras são feitas movida por essas questões, eu diria assim, difícil de compreensão para nós, seres humanos que queremos a coisa correta e a questão em relação a isso. Eu tenho falado que não vejo e me recuso também aqui, me nego a vir aqui alardear o lado negativo de Flávio, o lado negativo de Luiz Fernando. Não. O que eu quero é que os dois, não vejo pontos negativos de corrupção em Flávio, não vejo em Luiz Fernando, mas eu quero deixar claro, a oposição começou a fazer esse tipo de jogo. E depois vem agora tentar fazer o inverso da história quando se sente ofendido. Aí é que está errado em relação aos procedimentos e a evolução dessa pesquisa. Eu faço, pedindo aqui, que cada um apresente as suas inovações, a sua capacidade de superação, apresente aqui estudos técnicos que possam viabilizar o Maranhão a crescer ainda mais e prosperar, e não ficar nesse jogo de intrigas e, às vezes, por não suportarem depois as pressões devidas de ordem midiática ou de verdades, a tentar agora se retrair ofendendo, em vez de apresentar alternativa para isso. Volto a frisar. Deputado César. Deputado Bira. Pois não, deputado Bira. Deputado César, olha, sobre as pesquisas, eu também vejo sempre com o pé atrás qualquer pesquisa por experiência própria. Então, eu sei que pesquisa não deve ser servir como uma verdade absoluta, mas um retrato que serve para análise, etc. Eu digo porque, quando eu fui candidato a senador, no Maranhão, em 2006, nenhuma pesquisa mostrou o potencial que eu tinha naquela eleição. No entanto, eu terminei com 22% dos votos em todo o Estado, e fui o mais votado na capital, em Imperatriz e em grande parte das cidades médias. 700 e poucos votos, não foi? 1.000 votos? 554 mil votos. Portanto, se eu fosse me guiar por pesquisa, sinceramente, eu estava absolutamente fora de qualquer possibilidade de um bom resultado eleitoral naquela eleição. Por isso, eu também tenho as minhas reservas. Mas aqui no Maranhão, o grupo dominante reclamar de pesquisa não tem cabimento. Porque vocês têm toda a força do mundo para fazer a pesquisa que quiser, na hora que quiser, e não é uma vez nem duas vezes, a vida toda sempre fizeram e vão continuar fazendo. Então, se o DataM divulga uma pesquisa, certamente outros institutos vão divulgar, e ao final o que vai decidir mesmo é a urna. É isso que decide. Sem dúvida. Agora, nós temos pelo menos parâmetros para analisar, e cada um segue o instituto que mais confia para montar suas estratégias, etc. Agora, quero dizer também a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência se reporta a essa questão das acusações contra o Flávio Dino, tentando igualar a postura da oposição aqui em relação ao secretário de Infraestrutura, eu acho que são coisas diferentes. Aqui nós estamos exercendo nosso papel enquanto parlamentar,
fiscalizando o governo, sem acusações levianas, sem inventar nada contra ninguém. Nós estamos fiscalizando o que o governo anuncia que vai fazer, que colocou recurso, que destinou verba, e a gente vai lá verificar se foi feito ou não. Então, esse é o nosso papel. Nós não estamos inventando nada contra ninguém, nunca inventamos aqui nesta casa. Então, esse é um papel nosso, que a gente cumpre com o máximo de esforço possível naquilo que nos cabe enquanto parlamentares de oposição. É um grande diferencial em relação a essa comparação que, para mim, uma coisa não tem nada a ver com outra. Ainda bem que nós entendemos de ordem diferente, deputado. Cada um entende a sua ótica, a sua visão. O que eu sou contra é esse comportamento, de um lado ou de outro. Eu sou contra. Mas como sou contra também a construir uma pesquisa deformada, desvalorizando a situação da pesquisa. Se alguém disser aqui que houve alguma coisa diferente, para alguém cair tanto e outro subir tanto, eu acho que é uma situação de difícil compreensão do meu ponto de vista. Deputado César, mas de qualquer ótica... Vossa Excelência está esquecendo da crise do sistema penitenciário. Vossa Excelência não leu a pesquisa. A data da pesquisa, Vossa Excelência não leu. Mas eu não posso debater, porque apenas é a questão de lhe ouvir e depois você usa a tribuna e pode levantar. Essa pesquisa reflete todo o desgaste que o governo sofreu com essa crise que foi exposta nacionalmente e internacionalmente. Certo. Eu reconheci a crise, mas eu não posso reconhecer os indicadores da pesquisa. A forma que foi feita. Ademais, essa última pesquisa foi feita só em São Luís. Foi feita em São Luís. Capenga, quando? Na verdade, nós não estamos falando de eleição municipal. Ainda que o resultado seja falso, foi feito apenas em São Luís, e não no estado do Maranhão. São Luís, como foi feita essa pesquisa, representa 90% da grande ilha. Tudo bem, mas representa quanto do universo pesquisado, quando você teve uma pesquisa registrada no TCE, que Vossa Excelência talvez não teve acesso ou não quis ver, apenas de 270 pessoas, para quantos milhões de habitantes? 1.200.000 habitantes. Seria correto isso? Seria uma amostragem? Seria a metodologia que a deputada falou? Por que empurraram tanto a deputada se ela teve mais presente do que os outros? Assim é o seguinte, sai dessa que não dá para ti, sai dessa, Rosiana, que não dá para ti, sai dessa, Elisiane, que não dá para ti. Como se tivesse ganhar no bico e não ganhando nas propostas. É isso que eu sou contra, essa metodologia. Ainda bem que o senhor é contra, ainda bem que a deputada é contra, e os indicadores científicos também são contra. Ela é permissiva, vulnerável, sem sustentação científica, você está me entendendo? Apenas feito para alimentar egos sem consistência daquilo que querem. Isso é que nós temos que ver. E eu vou buscar esse véu de Verona. O DEM vai pedir os indicadores, 270 pessoas para um universo de 1.200.000 habitantes na pesquisa, me parece, doutor, que estrangula qualquer sentimento de respeito à importância de uma pesquisa. Deputado Alexandre Almeida. Deputado Senhor César Pires. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, para saber quanto tempo o deputado César vai ter direito a falar. Nós queremos participar do debate, precisa que os demais blocos também participem. Deputado Alexandre. Deputado César Pires. Deputado César, por gentileza, logo após a parte, aí Vossa Excelência providencia o encerramento do tempo. Obrigado, deputado. Vossa Excelência, com muito brilhantismo e com muita competência, trouxe uma análise de mais um factoide que a oposição cria no sentido apenas de querer criar um tumulto na cabeça do cidadão maranhense. Todos nós sabemos que há uma indústria no Brasil de manipulação do eleitor. E essa indústria, ela começa a ser desmontada, inclusive, pelo próprio TSE e pela última legislação aprovada no Congresso Nacional, que proibiu, por exemplo, a realização de enquetes no período de eleição. Nesse sentido, eu só concluo um ponto, que é o desespero que a oposição no Maranhão externa, porque já tentou criar vários mecanismos para, de alguma forma, movimentar o seu grupo político. Mas nós percebemos que a cada dia a oposição fica mais, eu diria, desidratada, e estando desidratada fica nervosa, desesperada, para tentar criar fatos políticos para que possam, então,
criar uma nova musculatura. Nesse sentido, deputado César Pires, Vossa Excelência, repito, com muito brilhantismo, conseguiu fazer uma análise perfeita desse factoide político, que, repito, nada mais é do que a tentativa, eu diria até nervosa, de manter uma candidatura que a cada dia que passa, a cada dia que é chamado para a responsabilidade, que é chamado para a aprovação da sua capacidade ou não de ser governador do Estado do Maranhão, mostra o contrário, e aí trilham esse caminho que outrora foi criticado por esses mesmos atores que hoje festejam os métodos que Vossa Excelência acabou de criticá-los. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela capacidade que teve de fazer uma análise que certamente vai clarear muito quem está assistindo a transmissão desta sessão. Parabéns. Inclua-se, senhor presidente, o arrazoado verbal do deputado Alexandre Almeida no espaço do meu pronunciamento, por favor. Muito obrigado.